Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Andreina, irmã Deia, e eu queria dividir com vocês um sonho que eu tive hoje, pela manhã. Eu sonhei que eu morava onde eu moro, atualmente, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Só que no meu sonho, a cidade aqui era como se fosse um pouco mais... tivesse menos casa. Tinha mata, Tinha muita plantação. E eu lembro que eu saía da minha casa, eu precisava estar indo fazer uma visita a um tio meu. Ele é cristão, meu tio Cícero. Eu não sabia dirigir, no meu sonho eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus, então eu tinha que ir a pé. E então eu pegava uma estrada de chão, onde tinha muito mato, e era bem vazio. E eu começava a sair, eu saía tarde, eu andava. E aí eu chegava a um certo ponto e tinha três rapazes novos. E de início, esses três rapazes vieram, me cumprimentaram, eu vinha conversando normalmente, não aparentava, oferecer nenhum tipo de perigo, nem risco algum. Só que em determinado momento, eles foram me acompanhando e chegou até um momento em que eles tentaram me estuprar, os três. E eu conseguia bater em dois e eu conseguia fugir. E eu saía correndo no meio do mato e eu corria bastante. E isso já estava ficando noite, estava ficando escuro. E eu começava a correr, sabe? Eu corria bastante. Até chegar uma outra estrada. E dessa estrada eu conseguia chegar na casa desse meu tio. Chegando lá, o meu tio, eu percebia que ele com a esposa estavam brigados. A esposa que hoje não é mais atual. Hoje é ex dele, mas no meu sonho ele ainda era casado com ela. E o que acontecia eu tentava fazer com que os dois se reconciliassem. Eu conversava com ele, depois eu conversava com ela, e eu tentava conversar com os dois, para eles deixar de lado, o que aconteceu, e eles voltassem ser o casal que era antes, unidos. E daí eu conversava com eles, ficava ali, durante a noite, e no dia seguinte eu ia embora para minha casa. No meu sonho, na minha casa, eu morava em uma casa que não era essa casa que eu moro hoje, atualmente. Eu morava numa casa, no meu sonho era uma casa pequena, era uma casa bem mais simples, E do lado da minha casa, essa casa atualmente, onde eu moro, tem um terreno onde tem materiais para reciclagem de um vizinho daqui de frente da minha casa. Só que no meu sonho era tudo bem simples, era casas simples, casinhas mais antigas. E aí o meu filho João, ele entrava em um terreno que era de frente à nossa casa e ele falava: mãe, eu achei umas coisas diferentes. Aí ele trazia ele trazia algo que pra mim era diferente, eu nunca tinha visto aquele algo, E aí ele trazia pra mim, era uma coisa assim, grande, assim, e eu ficava: ai, mas o que é isso? Eu pensava comigo mesmo: ah, isso é uma bomba de colocar no poço pra puxar água. Na minha cabeça passava isso, E aí eu pegava e eu apertava num botão que tinha lá e aquilo acendia, tinha um painelzinho que acendia, com os números diferentes. E na minha cabeça era uma bomba de puxar água de um poço. E aí chegava um rapaz, um moreno alto, magro, que ele era muito inteligente. Ele pegava aquilo, eu mostrava pra ele. Ele falava assim: eu vou descobrir agora o que é isso. Só que aí ele sentava com aquele negócio na mão, ligado. Eu ia lá com meu celular, eu tirava uma foto, eu ia pesquisar no Google o que era aquilo. E o Google me falava que aquilo era um projeto, tipo assim, era um míssil da Guerra Mundial. Era isso que falava no Google. Mostrava até o número, os números lá, o nome daquele projeto lá, sabe? E eu ficava desesperada, porque eu peguei o míssil na minha mão, aquela bomba,
Eu peguei na minha mão, eu liguei, meu filho estava comigo, esse rapaz que era inteligente estava com aquilo na mão, enquanto ele tentava descobrir o que era. E enquanto ele estava lá, João saía com um imã muito grande desse terreno, um imã. E nesse imã vinha muitas coisas grudadas nele, que parecia, sabe, granadas. Granadas redondas, umas pretas, outras com ferrugem, muita coisa nesse grande imã. E eu ficava assustada, porque eu já tinha visto no Facebook, no Google, o que era aquele outro, né, projeto lá. E nisso, a cena mudava completamente. A gente tava lá, daqui a pouco eu era levada para um outro lugar. E nesse lugar, que não era no Brasil, dava para ver que não era no Brasil, tinha grandes prédios enormes. E aquele lugar estava sendo bombardeado. Era guerra mesmo, gente. Guerra, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo mortas. Entende? Eles estavam bombardeando aquele lugar. E quando eles viam que tinha pessoas naqueles lugares, naqueles prédios, naquelas casas que foram derrubadas, quando eles viam que tinha pessoas ainda que estavam vivas, os soldados de um exército que eu não consegui ver, mas parecia, não é esse soldado, sabe, do exército com aquela roupinha, sabe, verdinha, não. Era soldados, mas eram soldados diferentes, parecia que eram soldados enviados do Satanás. Eu não sei descrever nem as roupas deles, não consigo descrever as roupas deles. E em meio a isso, eu via eles bombardeando um prédio enorme, era um prédio um pouco diferente dos que tem no Brasil. E eu via quando eles bombardeavam aquele prédio, a estrutura começava a ceder e a caixa, que era enorme de água, ela arrebentava, era água para todo lugar. E aí eu olho para um prédio, só que era um prédiozinho assim de 2, 3 andares. E nesse prédio, no terraço não, no térreo, tinha uma senhora já de idade, tinha um idoso, tinha um homem de os seus 48, 49, até os seus 55 anos mais ou menos, pela fisionomia. E tinha uma menina de 12, 13 anos, que ela estava lá também. Eles bombardearam esse prédio, esse pequeno prédio. E a estrutura, o teto começou a cair, porque foi bombardeado. E aquela caixa de água, que era bem grande, ela arrebentou também, né? Porque ela foi bombardeada, né? Junto com a estrutura do prédio. E aí eles começaram a se esconder. E aí daqui a pouco vem aquela, sabe, aquela avalanche de água da caixa. E aí essa menina de 12, 13 anos, quando ela via aquela água vindo, ela pulava e ela conseguia segurar na parede e alguma coisa, ela pendurava. E ali ela ficava pendurada, até aquela água ceder e sair pelas portas. E daqui a pouco, quando a água termina de cair, que eles olham para cima, vem aquele soldado que eu não sei explicar que soldados que são aqueles. Eles começam a matar eles. E aí aquele homem que tinha até os seus 55 anos, ele fala para aquela garota, né? Aquela garotinha de 12 a 13 anos, corre, foge daqui e não olha para trás. Os idosos não iam conseguir correr. E aquele homem, até os seus 55 anos, ele decidiu que ele ficaria lá com eles. Então aquela garota, ela consegue correr. E ela sai correndo por entre aquele prédio. O que deu a entender é que eles não moravam naquele prédio. E que eles estavam sim se escondendo. Mas quem eram essas pessoas que estavam se escondendo? No meu sonho, eram cristãos que estavam correndo, eles estavam fugindo, né? Eles estavam fugindo para eles não serem assassinados. E o que eu falo para vocês, eu não sei o que esse sonho quis me dizer, mas eu senti, eu acordei angustiada, eu acordei, sabe, com aquela coisa muito ruim, e eu senti que eu precisava gravar esse vídeo para todos que tenho interesse de parar um pouco para assistir. Mas começa a assistir, gente, vai até o final. No meu sonho, essa perseguição era fora do Brasil. Mas por que no meu sonho apareceu aquele projétil, aquele míssil, aquela bomba enorme junto àqueles outros projéteis, né, no Brasil? E quando eu faço a pesquisa no Google,
O Google me fala que aquilo é um projeto tal, que lá aparecia o nome, os números, a numeração, né? E me fala que é um projeto da guerra mundial. Gente, o que eu tenho para falar para vocês, o que eu senti é que a perseguição contra os cristãos será mundial e haverá uma guerra mundial, será no mundo inteiro. E a gente já sabe que lá fora está acontecendo realmente essa perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Sul sempre teve. E na Nigéria, gente, o que anda acontecendo na Nigéria e ninguém fala nada. Sabe? O governo, sabe? As ONG, fica tudo calado. Sabe? Com tudo que vem acontecendo. Tantos nigerianos, eles foram assassinados por amor de Cristo, por não negar Cristo, por eles ter aceitado a Cristo. E ninguém fala nada, ninguém faz nada. O que eu quero falar para vocês é que essa perseguição será no mundo inteiro. E vai acontecer uma guerra, será uma guerra realmente mundial. Aí eu vou te fazer uma pergunta. De que lado que você está? De que lado que você está? Você vai querer ficar mesmo aí de cara para cima, sem se importar com a tua salvação, com a tua alma, com a salvação da tua família, dos teus filhos? Até quando? A palavra de Deus nos fala que a gente tem que buscar pelo Espírito enquanto a gente pode achar. Porque haverá um tempo que a gente vai buscar e a gente não vai encontrar. Haverá o tempo em que o Espírito Santo será tirado da terra. E é onde tudo vai piorar. Se já está ruim, vai ficar pior. Eu falo para você mãe, para você pai, sabe, que tem seus filhos. Vocês não se importam com a vida. Levem os seus filhos para os caminhos de Cristo. Sigam a Cristo. Sabe? Esse mundo aqui é passageiro e todos nós somos mortais. O único mortal que pisou os pés aqui na terra, que eu sei, até então foi Jesus. Nós, seres humanos, nós somos mortais. Do que adianta, né? Eu negar Jesus para não ter a minha vida ceifada, para não tirarem a minha vida. E com um pouco de tempo, eu morrer e não ter a salvação de Jesus. A palavra nos fala, gente, que quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Sabe? Então, que você perca a sua vida aqui na terra, mas que você tenha a vida eterna junto ao Pai. Sabe? Abra os olhos. Mães, pais, não é tempo de deixar os seus filhos viverem soltos na rua. Sabe? Por que você não leva os teus filhos para o caminho de Cristo? Ei, cristão, e você aí? Que está aí, ó, dentro da igreja, você vive dentro da igreja, mas um coração rancoroso, inveja, falsidade, fofoca, pessoas dentro da própria igreja, intrigados um dos outros, um que se acha melhor do que o outro. Se fala cristão, mas o ego está lá em cima, o egoísmo vai lá em cima. Cristãos que se dizem cristãos, mas só se importam com o seu umbigo, não se importa com os outros, não quer saber de ajudar os outros. O inimigo, ele tá solto, gente. Ele tá solto. Para e pensa, tantas coisas ruins que andam acontecendo. Sai um pouquinho aí da bolha, né, de vocês. E para ver os acontecimentos, sabe, ao redor do mundo. Sabe? Vamos sair um pouquinho da zona de conforto e vamos parar para olhar o que o próximo tá passando. O que é que o país vizinho, o que é que o país lá de fora tá passando. Até quando você vai ficar aí nessa bolinha aí, sabe? Sem se preocupar, sem pensar com o próximo? Até quando? E até quando você, cristão, vai continuar sendo desse jeito? Um coração vaidoso, um coração orgulhoso, um coração invejoso, um coração que trama. Tem muitos cristãos que tramam contra o próximo. Tem cristãos que estão dentro da igreja, mas a língua não para. Fala mal do outro, fala mal de quem está lá no mundo. Tem muitos que criticam o que vive lá no mundo, que condenam o que vive lá no mundo. Já fala que é um condenado ao inferno porque não aceitou Jesus. Para com isso. Jesus não vai buscar placa de igreja, não. Jesus vai buscar os santos. Aqueles que perseveraram até o final.
que realmente o buscaram, sabe? De verdade, verdadeiramente. E aí, já parou para pensar? Como é que tá as suas vestes? Será que tu tens feito as obras de Jesus? Será que tu tens feito aquilo que Deus tem para você? Aquilo que Ele espera de você? Quantas vidas você já levou para Jesus? E se você parasse para buscar Jesus da maneira que você deveria realmente buscar? Se você parasse de estar falando mal da vida do teu próximo, do teu irmão, ou de uma pessoa que tá lá fora da igreja, que não busca Jesus, que não tá nem aí para Jesus, se você parasse de fazer fofoca, você fosse fazer o evangelho como realmente você tem que fazer, eu garanto para você que hoje teria mais convertidos do que teria mais pessoas lá fora, perdidos. Acordem. O inimigo, ele está à solta. Não é à toa que a palavra nos fala que o mundo jaz no maligno. Porque realmente o mundo, esse mundo é do maligno. Ele que governa esse mundo. E dia após dia a gente vê, né, o amor se esfriar. A gente vê como que as coisas andam acontecendo. Não só lá no mundo não, gente. Porque mesmo no meio cristão, anda acontecendo atrocidades. Satanás usando pastores, usando um fiel, né, na igreja cristã. Mas ele também anda usando padres em igrejas católicas, tá? Para fazer aquilo que, gente, realmente a gente para e pensa, é coisa de Satanás. As pessoas não oram, não buscam, não vigiam. Ah, é coisa de Satanás. É coisa de Satanás. Mas tu andou vigiando? Tu andou orando, jejuando, fazendo a tua parte para que isso não chegasse até você? A gente não tem controle da vida, mas aquele que ora, ainda, olha, se a gente tiver fé, como um grãozinho de mostarda assim, a palavra nos fala que se a gente falar para o monte, pula daqui para lá, e assim vai acontecer. Se a gente buscar em Cristo e a gente acreditar, confiar, muitas coisas acontecem ao nosso favor. Um pastor que ora, que vigia, um pastor que serve a Deus do jeito que ele tem que servir, ele não cai em certos tipos de coisa. Agora você para e pensa, olha as notícias. Pastor que estuprou fiel, criança, adolescente que matou. Padre, a mesma coisa, um fiel dentro da igreja. As irmãs que muitas das vezes vão para a igreja para falar mal da vida dos outros. As irmãs fazem um círculo ali, faz aquele círculo lá e fica falando mal da vida dos outros, em vez de ir lá para a igreja para orar pela vida dela, pela vida da família, orar por uma pessoa que está lá no mundo, sabe? Para que o Espírito Santo venha tocar no coração daquela pessoa, para levar aquela pessoa para Cristo. Muitas das vezes está lá, faz um círculo lá e fica lá falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca, intriga, dentro da igreja, muitos intrigados. Muitas vezes irmãos que andam na safadeza, que é casado, que está traindo a esposa, que está lá dentro da igreja, mas está assistindo pornografia, que está na droga, que está na cachaça. Muitos cristãos estão dentro da igreja, mas vai, às vezes lá, todo domingo, mas a mente e o coração não estão lá dentro da igreja. Às vezes a mente e o coração estão lá tramando coisas ruins, pensando no que assistiu dentro do banheiro, escondido da esposa, da noiva, da namorada, né? E daqui a pouco sai lá, vai lá, glória a Deus, glória a Deus. Cristãos que diz cristão que compra, que vai lá, sabe? Enrola a pessoa que você comprou, sabe? Como estão suas vestes? E se Jesus voltasse hoje, será que você iria para o céu? Você tem certeza, você tem plena convicção da sua salvação? Acorda, desperta, igreja. Desperta, nação. As profecias estão se cumprindo e dia após dia se aproxima cada vez mais do dia de Jesus voltar aqui na terra. Filhos que são uns filhos mal educados, tem filhos que dentro da igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra.
que responde mãe, que responde pai, você fala com teu filho olha com a cara feia, responde, não faz o que tem que ser feito. Ei, filho, tu tá achando que você vai para onde? Você acha que você vai pro céu? Dessa maneira? Acordem. É hora de despertar. Jesus breve voltará. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu te fiz no começo do vídeo. De que lado você está? Para onde você quer ir depois que essa vida aqui na Terra acabar? Para onde você quer ir? Qual é o lugar que você quer passar? Onde você quer que a tua alma passe a eternidade? Muda. Para aqueles que estão afastados de Cristo, eu dou um conselho para vocês: voltem o quanto antes. Para você que nunca deu espaço para Jesus trabalhar na sua vida, eu falo para vocês: dê espaço o quanto antes. Para você que vive na igreja, que vive no erro, te conserta, te orienta, porque Jesus vai voltar e tudo isso vai ser pesado. Aquelas obras que você deveria ter feito que você não fez, vai ser cobrado. Aquela vida, aquela alma que tu deveria ter levado para o reino de Deus, também vai ser cobrado. Você deveria ter levado para o reino de Deus, mas você não levou. Por vergonha, por medo. Eu tenho medo de falar. Pois vai, continua, que Deus também está vendo isso. E aquelas obras lá que tu fez para se mostrar. Eu vou doar uma coisa para fulano, para cicrano, eu vou mostrar. Eu vou fazer um vidinho, eu vou tacar lá na internet. Eu vou tacar nos meus status, porque eu estou fazendo uma doação. Abre teu olho. Nenhum ser humano é bom. Se a gente é salvo, é pela graça e misericórdia de Deus. Muda o jeito de vocês. Tem algum problema com teu irmão? Tá com intriga com teu irmão? Vai lá se reconciliar com teu irmão. Deixa o teu ego, o teu egoísmo de lado. Não empina esse teu nariz. Tu não é melhor do que teu irmão. Tu é igual ao teu irmão. Vai lá te consertar com ele enquanto há tempo. No céu tu não entra desse jeito. Te conserta enquanto há tempo. E aí, pastor? Se você é aquele pastor que mesmo vê as coisas erradas dos teus servos, das tuas ovelhas, e você se cala com medo do que os teus fiéis vão falar, vão pensar a teu respeito, porque eu não posso chamar a atenção de fulano porque eu vou perder fulano dentro da igreja. Pastor, tá na hora de ser pastor de verdade. Não fica pensando, eu não vou falar para o meu servo, para minhas ovelhas, que elas estão erradas, que estão em pecado, porque eu vou perder uma ovelha, eu vou perder o dízimo, eu vou perder a oferta. A minha igreja vai ficar vazia. Prega a verdade. Um irmão saiu, um fiel saiu da igreja. Pastor, quantas vezes você foi atrás daquela ovelha perdida? Quantas vezes a igreja se reuniu para ir na casa de um fiel, de uma ovelha que se perdeu? Para buscar, para voltar, fazer ela voltar, sabe? Trazer ela para o rebanho de novo. Quantas vezes? Acorda, pastor. Acorda, igreja. O tempo está se acabando. Jesus breve voltará e cada um será cobrado devido às suas obras, às suas atitudes. Acorda.